Recentemente, eu trouxe aqui para o canal um vídeo ensinando como fazer testes de API com Cypress. No caso, os testes foram feitos em APIs RESTful, na qual utilizava específicos endpoints para poder estar fazendo essas requisições, na qual a gente validava esses endpoints, fazia posts com body, por exemplo, e conseguia também validar a resposta dessas requests. Mas o que eu não falei no vídeo é que existem outros tipos de requisições que eu não me aprofundei muito naquele vídeo, que são requisições de GraphQL. Esses tipos de requisições funcionam de uma forma um pouco diferente e tem também uma forma diferente de fazer testes com Cypress. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer testes de requisições GraphQL com Cypress. Oi, eu sou o Josué Lobo, QA, desenvolvedor entusiasta de inteligência artificial, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer testes de requisições GraphQL com Cypress. Mas primeiramente, vamos entender o que é uma requisição GraphQL e qual é a diferença para requisições RESTful. O GraphQL foi uma forma de estar fazendo requests desenvolvida pelo time do Facebook em 2012. Da mesma forma que o React também foi criado pela Meta. A ideia do GraphQL surgiu de ser uma forma muito mais prática de poder consultar dados sem ter que estar fazendo necessariamente várias rotas para diferentes tipos de dados. É um endpoint único, na qual você consegue pedir exatamente o que você quer para o back-end da aplicação. Então, ao invés de você ter múltiplas rotas, como por exemplo, /usuários, /posts, /comentários, você tem uma única rota na qual você pede dados individuais para essa request. E como que você pede isso? Via query. Então, dentro da requisição, você usa posts para poder estar passando como body os dados que você quer nessa query, e o servidor te responde exatamente com os dados na qual são solicitados pela query, usando um único endpoint, mas bodies diferentes. Então todas as requisições funcionam como posts, mesmo a que são para puxar apenas dados. Por exemplo, vou estar mostrando um exemplo para vocês. Para estar dando esse exemplo, eu vou estar utilizando esse site, que é o countries.travelblades. Ele funciona basicamente como funcionaria uma requisição do GraphQL. Então, como que ele funcionaria? Isso daqui seria a query que seria enviado como post para o endpoint do GraphQL. Então, por exemplo, este site aqui, ele usa como source base dados relacionados a países. Então, se a gente for vir aqui na documentação e ver, ó, a gente consegue visualizar todos esses esquemas disponíveis. Então, eu tenho esquemas Boolean, continent filter input, país, float, enfim, vários dados que eu posso estar consultando para poder estar fazendo essa requisição. Então, vamos supor que eu quero puxar de country. Dentro de country, eu tenho esses valores que eu posso estar puxando. Então, o que eu quero? Dentro de countries, eu vou querer o código, o nome do country, name, e currency. Então, quando eu rodar essa query, ó, vocês podem ver que ele vai trazer dentro de um objeto data JSON com um array dos valores na qual eu puxei. Então está aqui todos os dados que ele vai puxar dessa query. Vamos usar um outro exemplo, um outro esquema de exemplo. Eu vou puxar de continent agora. Então eu posso também estar passando mais de um dado que eu vou querer de continents. Então de continents eu vou querer o nome deles. Então name. Vou colocar uma vírgula aqui. Pronto. Ó, ao rodar, vocês podem ver que o data, ó, ele traz dois valores, tanto de continents quanto de countries, que foi os dados que eu estou puxando com essa query. Então, você pode ver que ele puxa aqui ó, certinho. Eu posso puxar mais de um valor também. Eu posso puxar o código. Ó, tá vendo? Ele retorna o código dos continentes daqui. E tudo isso é feito por uma única request, um único endpoint. Continents /GraphQL. Que é aonde a gente vai estar dando o endpoint para poder estar fazendo a requisição. Beleza, dito isso, eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso pelo Cypress. Então, já deixei um projeto aqui com o Cypress montado, já com as configurações iniciais, que é basicamente o npm install, para não ter que estar baixando a biblioteca de novo, e vou estar mostrando para vocês como que isso é feito. Vamos lá então. Então, eu estou aqui dentro do Cypress agora, eu já fiz a instalação do Cypress, já criei um projeto, dei o npm install do Cypress, e aqui eu já deixei pré-preparado alguns exemplos na qual eu vou estar mostrando para vocês e guiando sobre como essas requisições são feitas. Então, vocês podem ver aqui que é um projeto simples de Cypress, eu não fiz nada demais. Você pode ver aqui suporte, ó, tá vazio ainda, não tem nada aqui criado. É simplesmente um Cypress cru.
A única coisa é que aqui dentro do E2E já deixei o arquivo pronto para isso. Então, se a gente for aqui, eu vou navegar sobre cada um desses testes que eu criei para poder estar apresentando para vocês. Vamos começar com o primeiro teste inicial. Primeiramente, eu já coloquei a URL aqui dentro dessa variável, que é o link do site que a gente vai estar utilizando. Então, no primeiro teste, a gente vai estar fazendo uma consulta simples, que é um teste de buscar todos os países, que foi aquela primeira query que a gente fez. Se a gente ver esse teste aqui, como que esse teste funciona? Basicamente, uma request é bem parecido com o que a gente faz com requests RESTful. A gente vai fazer uma request que vai ser um método post, porque com o GraphQL a gente sempre vai estar fazendo um post usando o body como o valor que a gente quer passar. Então, eu vou estar fazendo um post para essa URL e o body vai ser da seguinte forma: eu vou estar passando um parâmetro carry e aqui dentro vai ser aquela carry que a gente usou. Então, para aquele exemplo inicial que eu dei, usando os países apenas código e nome, ele vai estar conseguindo fazer isso. Então, ele vai estar fazendo uma request e vai retornar aquela data com os valores dentro de um JSON. Então, após fazer essa request, com aquele response, o que eu vou fazer? Eu vou esperar que essa response tenha um status 200, que seja um array, e que essa resposta tenha um valor maior do que zero. Que após retornar os países, mais do que um país vai ser retornado. Então, isso aqui eu já estou validando que a resposta trouxe dados válidos. E aqui no final eu valido o total de países que ele retornou. Vamos ver como é que funciona? Dei aqui um slash only, vamos abrir o Cypress. Ó, o Cypress já abriu aqui, ó. Então vamos executar essa request para ver. Ó, sucesso. Ele vai fazer a request, retornou o status 200. Ele viu, ó, que é um array com 200 valores e ele deu um expect de 250 ser maior do que zero. Então ele está retornando dados e o valor total de país é 250. Eu vou fazer uma visualização um pouco melhor aqui para estar exemplificando para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, após isso, um console.log dessa response, só para que vocês possam visualizar de uma forma um pouco mais direta. Então, ó, vamos rodar aqui de novo. Se a gente inspecionar aqui o elemento e vir no console, a gente consegue ver o console da aplicação. Então, ó, ele já retornou aqui um objeto. Vamos rodar de novo. Beleza, aqui, ó. Então, esse aqui é o console log da response da request. Então, se a gente abrir aqui, ó, e for em body, vai ser o valor que foi retornado dessa response. Então, como vocês podem ver, ó, o body é o data, igual foi feito ali no site, ó, com a lista de países. Então, ó, ele retornou da mesma forma, como um JSON. Então, essa foi a response daquela requisição. Então, eu já consigo fazer uma validação diretamente com o GraphQL usando o Cypress. Mas beleza, vamos fazer um teste um pouco mais avançado. Vamos estar validando agora, fazendo o segundo teste, que seria buscar por um país específico. Neste caso, o Brasil. Então, o que vai mudar nessa requisição? A única coisa que vai mudar vai ser a query que a gente vai estar passando. O restante é basicamente idêntico. Eu vou fazer um post para aquela URL, que é a URL padrão, e a única coisa que vai mudar vai ser a query. Então, o que vai mudar? Aqui o country, eu vou estar passando um code como parâmetro dessa query, e o que eu quero que seja retornado? Ele vai buscar por todos os países na qual tem um código igual a BR, que é o código do país que eu estou pesquisando. E após essa query, eu quero retornar estes valores aqui, ó. Então, é basicamente como se fosse uma query de banco de dados. Seria basicamente um select all, um select dessas colunas, aonde o código é igual a BR. É basicamente o que foi feito aqui. E aí, com isso, eu vou validar, após fazer essa request, eu vou validar se o status dessa request foi 200, se o response.body, e aí eu vou ter que ir caminhando pela response. Eu vou validar se o response.body.data, isso aqui vai ser basicamente sempre padrão. Porque ele vai sempre retornar os valores desse result dentro de um objeto data. Então, eu quero saber se data.country tem um valor chamado nome, na qual é igual Brasil, se ele tem um código que é igual BR, se ele tem uma capital que é igual Brasília, e se o emoji é igual o emojizinho aqui do Brasil, da bandeira. E aí depois disso a gente dá um log aqui para validar. Vamos ver se funcionou? Ó, eu vou abrir aqui a requisição.
Eu posso fechar esse aqui, ó. Opa, acho que eu tenho dois onlys aqui. Deixa eu tirar esse only aqui. Ó, show! Já foi feita a requisição. Então vocês podem ver que ele fez um request para essa URL aqui. O status deu 200. O país retornou Brasil. Retornou o código retornou com BR. Capital Brasília, o emoji. Ó, o logo do país retornou certinho. E a capital também. Show! E é basicamente isso. A única coisa, o único monstro aqui de 7 cabeças que seria fazer essas requisições seria a query. Então, neste caso, você tem que ter um entendimento um pouco maior de como está estruturado esses esquemas naquele banco. Então, não da mesma forma que você precisaria também ter mapeado todo o back-end de uma aplicação para poder estar fazendo essas requests, é importante que você também tenha mapeado como esses esquemas estão feitos, quais são as colunas utilizadas nesse esquema e os dados que estão sendo utilizados, que basicamente esses dados você vai ter tendo uma documentação do projeto ou conversando com o programador em si. Vamos verificar agora uma forma diferente que é de fazer essas requests usando variáveis. Isso aqui já cai um pouco mais dentro da própria funcionalidade do GraphQL em si. Então, que é fazer uma query usando variáveis dentro dessa requisição. Então, o comecinho, ele aqui não muda. E o que diferencia é que, ao invés de eu estar passando aqui, por exemplo, na requisição anterior que a gente fez, colocando o Brasil diretamente aqui dentro da query, eu vou estar usando, por exemplo, este código aqui como uma variável naquela query. Então, aqui, por exemplo, o comecinho se repete. E o que vai mudar no body, na query no caso, que vai ser o body, vai ser que eu vou estar fazendo um get country do esquema de country usando o código. Então, o código, eu vou estar usando o código como uma variável aqui dentro. E aí, eu vou estar retornando as colunas de código, nome, native, phone e continent também. Então, eu vou estar retornando o nome daquele continente referente a aquele país, porque continente e país são relacionados nesse esquema. E aí, aonde que eu vou estar passando essa variável, esse código aqui como parâmetro? Dentro de um outro param que é variables. Então, eu vou estar passando aqui as variables e o código aqui vai ser o S. Então, qual é a diferença? A diferença é que eu não estou passando esse US aqui diretamente na query. Eu vou estar passando ele via variables. Para o resultado final, isso não vai acabar mudando muita coisa. Mas existem aplicações de diferentes lógicas e diferentes usos que é importante a gente entender que existe essa possibilidade de ser feita. Então, após isso, ó, eu vou validar certinho. Se a request foi 200, que é de sucesso, se o nome do país é United States, se o continente é referente a North America, e se country phone é igual a 1, que é o código do país. E beleza, vamos checar aqui. Vamos abrir o Cypress aqui e validar. A requisição foi feita, 200, sucesso. Do United States, validado, North America, phone code, e retornou o país e o continente. Então, eu fiz uma requisição usando o código de um país para puxar os dados daquele país e os dados da ligação de um continente com o país, porque um país está ligado a um continente. Então, como vocês podem ver aqui, eu usei a variável code de um país, usando como referência aqui US, para retornar as colunas de código, nome, native, phone e continent, referente ao país US, que foi o que eu usei como parâmetro de variável, a coluna código. Então, vocês podem ver o que muda dentre todas essas requisições que eu acabei utilizando, que a única diferença que vai mudar é basicamente o conteúdo do body, que é o conteúdo do parâmetro carry ou o conteúdo de variáveis que eu posso também estar utilizando. O uso ou não dessas variáveis vai depender exclusivamente de como o seu esquema está organizado e estruturado dentro do back-end da aplicação em si. Então, o conhecimento do produto e o conhecimento da regra de negócio é fundamental para isso também.
Eu deixei também aqui nesse código alguns outros exemplos de requisições um pouco mais complexas que eu acho que não cabe aqui agora, porque a ideia é fazer mais um vídeo inicial, mas se você tem interesse em dar uma olhada nessas descrições, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link do repositório desse projeto, para que você possa ir lá e dar uma olhada sobre o projeto em si, sobre você estar dando uma olhada, se quiser usar para consultar ou quiser ver as outras descrições também, como elas funcionam, é só acessar lá no GitHub e dar uma olhada também. Mas no mais é isso, a ideia do vídeo foi só trazer uma introdução básica, porque eu sei que isso é uma dúvida que muita gente tem, e eu sei que é algo que é um pouco nichado, porque não é grande parte dos serviços que usam GraphQL para poder estar orquestrando as requisições. Então não é toda aplicação que tem isso, e não é todo que vai ter essa noção e essa experiência de como fazer isso. Então a ideia é mais ter uma introdução, para que quando você precise, já tenha uma noção básica de como está fazendo isso. Agradeço se você viu até aqui. Vou estar deixando aqui no link do vídeo o repositório do GitHub, caso você queira se consultar ou dar uma olhada nas outras requisições. E é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui e forte abraço. Valeu!